Oiê, tudo bem? Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou a Ali, sou autora, sou revisora, sou mentora na área da escrita criativa. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, trazer para vocês algumas perspectivas, tentar fazer você entender tudo que mudou com o algoritmo da Amazon, com o algoritmo do A10, mas da perspectiva de dois pontos de venda. Justamente para a gente analisar esse ecossistema de mudança, só que com três frentes, como autoras, como book influencers e, claro, como trafeguistas. Então, vamos tentar entender, em primeiro lugar, e de uma vez por todas, qual que é a lógica por trás dessas mudanças, com base em áreas da administração, com base em áreas do marketing, com base em áreas da tecnologia da informação, para a gente não restar nenhuma dúvida do porquê que a Amazon está fazendo isso e, claro, para a gente não gerar um certo desespero, para a gente não gerar um pânico informacional. Porque a Amazon não está fazendo isso porque ela te odeia, porque você é autora independente pequena. A Amazon não tá fazendo isso porque, meu Deus, ela só quer. A Amazon está fazendo isso? Já vou começar o vídeo. Já vou começar o vídeo com uma reflexão. Já vou te dar o que você quer. A Amazon está fazendo isso porque ela é uma empresa. É uma empresa megalomaníaca. Ela é uma empresa praticamente, se não, trilionária. A Amazon está aqui enquanto nós estamos aqui. Nada do que a Amazon faz é para te atingir de forma pessoal. A Amazon, ela não te odeia. Ela só é uma empresa e empresas, normalmente, comumente, têm suas formas de se adaptarem, de alcançar o topo das suas próprias pirâmides. Elas precisam disso para continuar crescendo, para continuar enriquecendo. Isso aqui é o básico da administração. Então é por isso que eu quero que a gente esclareça de uma vez por todas, que a gente entenda o ponto de vista do que mudou, o ponto de vista da administração, o ponto de vista do marketing, o ponto de vista da TI. Por que que a Amazon está fazendo isso, né? Vamos começar então do ponto de vista da administração. Eu vou colocar aqui para gente. Nosso quadrinho vai continuar como sempre aqui embaixo, tá? É, aqui na nossa super aula. E vamos tentar entender, do ponto de vista administrativo, então, o que que a Amazon ela quer com essas mudanças, que, como eu já disse, não é nada pessoal, não é porque ela te odeia e ela quer acabar com o seu dia. Às vezes. Então vamos lá. Que ela vai trabalhar basicamente com o CLV, que é o valor total que um cliente pode trazer para o seu negócio ao longo do tempo. O que que isso significa? Isso significa que não é só se o cliente compra o livro hoje, não é só se a leitora ela comprou e colocou lá na biblioteca, se você teve no primeiro dia da sua publicação um boom de 150, 200 vendas de e-book. Agora, com essa tomada de implementação do A10, o que importa para a gente é esse CLV, é esse pensamento aqui, ó. Vou marcar para a gente em verde. Não é só se o cliente ele compra o seu livro hoje, ó, mas se ele vai comprar de novo, se vai avaliar, se vai continuar dentro do seu universo como leitora fiel. E como que o A10 usa isso, então, Alina? Ó, ele passa a valorizar, lembra do vídeo de uma hora da aula passada? Ele passa a valorizar quem entrega boas experiências para o cliente a longo prazo. Ai, mas meu Deus do céu, que... Deixa eu travar a tela. Aí, o que que isso significa? Então, né, significa que gente que volta para comprar do mesmo autor, avaliações boas, avaliações frequentes, livros que mantêm as pessoas engajadas, livros que não só vendem rápido, leitores que terminam de ler e avaliam, leitores que terminam de ler o e-book num prazo constante. Isso quer dizer o quê na prática? Que se você lança o seu livro só por hype e depois você some, isso, de certa forma, vai ter menos peso do que se você mantiver uma base de leitores que confia em você, uma base de clientes que interage com você, uma base de cliente que sempre volta, que sempre compra. O algoritmo vê isso a partir de agora. Então, uma das bases aí, uma das perninhas, deixa eu pôr uma outra canetinha aqui pra gente, uma base dessa, desse novo algoritmo, desse novo comportamento da Amazon, é isso daqui, é o CLV, entendeu? O algoritmo tá de olho nisso, no valor total, ó, que esse cliente vai trazer para o seu negócio no longo prazo, ao longo do tempo. A Amazon agora está trabalhando com constância, lembra da primeira aula? E aqui a gente vai trabalhar também, deixa eu pegar para a gente uma folha limpinha. A gente vai trabalhar com o quê? Com a teoria dos recursos lá do Barney
de 1991. Alina, eu nunca cursei, cheguei perto de uma academia, de uma universidade, de um curso de administração. Pelo amor de Deus, o que carambas é isso? Então, quando eu falo assim, ó, vamos prestar atenção na TDR, na teoria dos recursos, e o que que o Barney trouxe para a gente lá da administração e vai trazer, né, enquanto autores independentes. A primeira coisa aqui que eu preciso que você para por segundo, presta atenção. Eu tô gravando esse vídeo, esse muito mais, não é muito mais relapsa, mas muito mais num tom de você entender, num tom mais de aula, sem esses jargões difíceis, sem essas teorias muito complicadas, sem isso tudo, sem cenário montado, sem porque quanto mais a gente fizer isso, é, mais, mais truncada, tá? Mais truncada fica a comunicação. Quanto mais truncada a comunicação ficar, mais eu sequestro essa informação. Quanto mais eu sequestro essa informação, quanto mais eu dissemino terrorismo informacional, mais a gente anda em círculo e a gente não faz nada e fica todo mundo atolado no mesmo lugar. Então, se isso daqui tem o caráter de aula, né? É como se estivéssemos eu e você numa sala de aula, olha pra mim e entende. 24/6, ia falar 14, 24/6 de 2025. Põe uma coisa na sua cabeça pra mim, por gentileza. Você é uma marca, você é uma empresa. Acompanhe aqui comigo que eu tô falando no quadrinho. Você, publicando com o seu pseudônimo, publicando com o seu nome, você é uma empresa, você é uma marca. A Lina Bess, a Lina Ajuda é uma empresa, é uma marca. Ah, Ana França é uma empresa, é uma marca. Fulana de tal, Pereirinha da Silva é uma marca, é uma empresa. Veja-se como uma empresa. Por quê? É, quando a gente usa a teoria dos recursos, quando a gente passa a analisar essas mudanças da Amazon do ponto de vista da administração e a gente tenta entender isso e esbarra nessa teoria dos recursos, a gente precisa se enxergar como empresa, como marca, para entender que empresas que se destacam, veja a Amazon, o que a Amazon está tentando fazer ao atualizar esses algoritmos, ao atualizar essa forma de se apresentar ao mercado digital, né? Ali das interfaces e das páginas dela. Entenda que empresas que se destacam, ó, empresas que têm vantagens competitivas usam recursos que determinam elas no espaço do mercado como empresas que têm reputação, empresas que têm consistência, empresas que têm identidade forte. Por que que eu estou trazendo esse tópico aqui? Eu estou trazendo essa teoria que você nunca viu na sua vida e que com certeza você vai ficar maluca agora. Por quê? É só olhar o que eu estou colocando de setinha aqui na tela. Para o ADES, isso daqui entra naquele tópico de autoridade. Estou tirando essas informações aqui da minha cabeça, trazendo isso daqui pelo que eu imaginei que é. Não, eu estou olhando para a Amazon de forma administrativa, porque é assim que a Amazon quer que você olhe para isso agora. Entende? E, para falar de TDR, óbvio que a gente precisa entender essa questão da autoridade. Porque as autoras que se posicionam como uma marca forte, que se veem como uma marca forte, que tem reputação, que tem constância, elas vão ser favorecidas, elas serão favorecidas. Ah, e isso aqui eu não estou falando de tamanho de mercado, eu estou falando daqui para frente. Isso é o que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho dentro da Amazon daqui para frente. Não estou falando que é para você passar a sua noite inteira acordada, mudando tudo o que você já tinha pensado para sua carreira. Não é para você estar com tudo isso pronto amanhã cedo. Não, é para você pensar em fatores de constância. É para você pensar como um recurso estratégico, mas que um recurso que agora ele é algoritmo. E quando eu falo de recurso algorítmico, eu preciso falar também, deixa eu pegar aqui para a gente uma página limpa, eu preciso falar também, então, do ponto de vista do marketing, né, já que a gente esbarra ativamente nisso daqui, do ponto de vista da mudança da lógica do funil, a gente vai trabalhar com o inbound marketing. O que é o inbound marketing? É uma estratégia que vai atrair as pessoas de forma orgânica. É uma estratégia que visa atrair o público com um conteúdo útil, com um conteúdo que é emocional. Olha comigo aqui no quadrinho. Um conteúdo criativo, um conteúdo que não é a propaganda pela propaganda, que não é a propaganda empurrada. E como que isso se comporta, como que isso reflete no A10?
aquilo que eu cansei de falar para vocês na aula de 1 hora. Vai ser o tráfego vindo de fora da Amazon. TikTok, TikTok Ads, Facebook, Meta Ads, Instagram, né? Amazon Ads aí com alguns asteriscos. Tudo isso agora é altamente valorizado, porque aqui, ó, 3 chavinhas aqui no slide comigo. Mostra que as pessoas te conhecem fora da Amazon, mostra que você está construindo comunidade, você está construindo constância, você está construindo comportamento, e é uma busca ativa pelo seu nome, pelo nome do seu livro. E como que funciona essa aplicação, né? O que que isso quer dizer de verdade? Ah, que o meu link lá da Amazon, né? Ele tá na bio do meu Instagram, ele tá no meu Linktree, ele tá nesses meus ads lá no Meta Ads, no TikTok Ads, ele está sendo compartilhado pelas leituras. Isso faz com que o algoritmo ele entenda isso, ou vai entender e passe a entender isso como comportamento. Né? Quanto mais essa pesquisa, lembra aquilo que eu falei do TikTok, o propósito do TikTok agora, que seria essa busca manual? Quanto mais o TikTok ele vê isso, mais ele entende como comportamento. E se você usar os ads, se você usar os anúncios, o tráfego pago, sem nenhum outro ponto de entrada, sem nenhum outro ponto de contato, só com essa muleta, o algoritmo ele vai entender que você está dependendo exclusivamente do investimento pago. E isso para esse A10, vale muito menos hoje. A gente falou disso, a gente falou dessa tríade de mídia no vídeo, por 1 hora eu falei com vocês de mídia paga, de mídia própria e de mídia conquistada, né? A mídia paga são os nossos anúncios, Amazon Ads, Meta Ads, nossa mídia própria, nossos canais, Instagram, grupo no Telegram, grupo no WhatsApp, e por aí vai. E as mídias conquistadas, que são as nossas avaliações, que são as indicações, que são as resenhas, que são comentários, leitores compartilhando organicamente, o A10, ele vai entender tudo isso como comportamento, ele vai favorecer fortemente essas duas últimas, a mídia própria e a mídia conquistada. Ou seja, quem cria relacionamento real com o público, quem é mencionado de forma espontânea. Lembra lá o negócio do TikTok que eu falei no vídeo passado? Eu tô o tempo todo reforçando, vídeo passado, vídeo passado. Vídeo passado é longo, eu sei, mas ele é importante. Aquele conteúdo, ele tá esmiuçado, ele é praticamente um to-do list desse daqui. Por quê? Porque agora a gente esbarra no terceiro ponto, no nosso terceiro ponto de vista, que é o quê? Vamos pegar outro quadro, que é o 3, do ponto de vista da TI, da tecnologia da informação, né? Da construção, desenvolvimento do meu algoritmo. E o que é isso para mim? Hellis mortal, Hellis autora de meio de tabela aqui da Amazon. Né? O que isso significa para mim? Ou seja, agora nós estamos vendo chegar à Amazon um pouco mais forte, um pouco mais sistematizado, essa questão do sistema de recomendação. Checa comigo aqui no quadrinho. O que é um sistema de recomendação? São algoritmos que aprendem como funciona, como é o comportamento das pessoas dentro da própria plataforma. É um algoritmo que ele mostra é, através da leitura do comportamento, o que as pessoas têm mais chance de gostar. É tipo o que a Netflix e o Spotify fazem, né? No caso da Amazon Pro A10, olha comigo aqui no slide, como que isso funciona? Ele vai mostrar livros que são semelhantes aos que a pessoa já leu. Ele vai destacar ó, quem aparece. Quem aparece como assim? Quem aparece lá em Comprado Juntos. Quem aparece em Recomendado para você. Ele vai valorizar livro com alta taxa de leitura no Kindle. O que isso significa? Isso significa, meu amor, que se o seu livro ele é lido até o fim, se ele aparece com frequência em páginas de outros livros, né, se ele engaja o leitor, o A10 vai te posicionar melhor. É simples. Não tem nada difícil aqui. Não tem nada extraordinário. O que quer dizer, desses 3 pontos de vista, o quê? Que a qualidade da história, o design do produto editorial, capa, sinopse, metadada, tudo isso vão ser fatores técnicos, deixa eu colocar a tela de lado aqui, vão ser fatores técnicos que não são somente criativos mais, né? Resumindo assim, o algoritmo A10 ele vai exigir que nós, autoras, nós passemos a pensar e a nos comportar como empresa, como marcas. Gente, eu estou sendo muito honesta. Não dá mais para depender só de impulsionar um post, só de rodar um anúncio no automático.
ali. Vai ser preciso a gente construir e conseguir uma base de leitoras que confiam em nós, um livro que engaje de verdade, um ecossistema. E mais para frente, daqui a pouco na aula, eu sei que agora pode estar parecendo confuso essa questão de ecossistema, mas você vai entender o que que é ecossistema. Então a gente vai precisar desse ecossistema de comunicação. Não é só um link mais, não é 10, 20, 30, 100, R$ 150 que você coloca lá no tráfego pago mais. O A10, ele vai. O A10 não terminou de chegar aqui no Brasil, tá? Primeiro de tudo, ele não terminou. E quando ele terminar, ele vai valorizar quem constrói presença. Ele não vai mais valorizar só quem aparece, né? E é aí que a gente esbarra numa outra coisa importante, que é o quê? Já vou separar um quadro branco aqui pra gente, que é, deixa eu trazer ele de volta, um tópico importante do algoritmo. Tá aparecendo? Tá, né? Do algoritmo à estratégia editorial. Isso aqui vai ser o casal do momento. Porque agora que a gente entendeu, vou fechar aqui de novo, só para falar com você rapidinho. Agora que a gente entendeu como que o A10 funciona, pelo amor de Deus, por que que ele exige muito mais do que só aparecer, a gente precisa conversar sobre o que vem depois. A gente precisa saber como que o algoritmo ele funciona. Porque, como eu disse há segundos atrás, isso é só o começo. A grande pergunta que precisa ser feita agora é como que a gente, como que nós, autoras independentes, vamos navegar nesse novo mercado sem editora, sem equipe, sem uma verba que é milionária, né? E ainda assim construir uma carreira sólida. O que que isso significa para a gente? Que é aqui meio de tabela. Né? Autoras pequenas, autoras médias, que não tiram aí na Amazon por mês seus 30, 40, 50, 60 mil. O que que isso significa pra gente? Porque é aqui que vai entrar esse ponto fundamental. E presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer. Ó, qual é, a partir de agora, o papel. Tá aparecendo? Ah, não tá aparecendo. Esqueci de checar, perdão. Qual é, a partir de agora, o papel das plataformas e serviços no meio editorial para quem autopublica? Essa aqui, vou pegar um marcador pra gente. Essa aqui, essa aqui é a pergunta principal agora. Qual que é, a partir de agora, o papel principal das plataformas e dos serviços no meio editorial, quando a gente fala para quem publica, para quem autopublica, e é meio de tabela, e ainda está construindo essa constância, está construindo essa comunidade? A verdade aqui, pelo que eu venho observado, é que a gente precisa começar a recalibrar a forma como a gente enxerga as plataformas. Deixa eu tirar o quadrinho aqui de novo. Não gosto de você me enxergando só pela metade. E é isso. A gente precisa reformular, tentar reentender como que a gente enxerga as plataformas, como a gente enxerga os agregadores de valor, os serviços editoriais e as redes sociais. Até ontem, todos esses agregadores, eles eram vistos como fundamentais, como ferramenta de apoio. E ainda são. Só que agora, no contexto do A10, dessa nova lógica do mercado digital, do mercado editorial, essas ferramentas, elas vão virar pilares da nossa estratégia de posicionamento, da nossa estratégia de alcance, da nossa estratégia de autoridade. E para isso, a gente vai precisar conversar sobre duas frentes principais. A primeira, eu já comecei a conversar com você, são as redes sociais, são as plataformas de conteúdo, Instagram, TikTok, YouTube, Substack, Pinterest e etc e tal, porque a gente tem muita coisa aí. O que não falta é plataforma. E eu já tenho, se você chegou aqui agora, eu já tenho vídeo falando sobre isso. Vou deixar linkado aqui embaixo para quem ainda não viu. É meio longo, é um vídeo que tem 1 hora, mas assiste ele com carinho, assiste com a mente aberta, porque tem muita coisa legal sobre estratégias para você se apoiar dentro de cada plataforma, como se comportar dentro de cada plataforma, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o Amazon Ads, seja os Meta Ads, enfim. Porque agora a gente precisa pensar em funil de aquisição e não só em divulgação.
E o segundo tópico que a gente precisa sentar e conversar são os serviços de marketing editoriais, são as book influencers, são os trafeguistas. Nós três precisamos sentar aqui, dar as mãos e formar uma pirâmide. Por quê? Como que esses agregadores, eles impactam diretamente na retenção do leitor no Kindle e, por consequência, no desempenho do meu algoritmo, no meu desempenho lá no algoritmo, né? Qual que vai ser, então, agora, junto com esses agregadores, a diferença entre o livro que vende e o livro que se sustenta dentro do ADES? E agora, de verdade, é a hora da gente falar sério, é a hora da gente parar de rodeio, da gente colocar o pingo nos is, falar a verdade nua e crua, a metáfora que você quiser. Porque, nesse momento, quem escreve, quem publica, precisa entender que o marketing editorial independente vai mudar, ele vai passar pela sua terceira onda. E se você não entender como esses dois serviços, os book influencers e os trafeguistas, eles se integram e se encaixam na lógica do A10, você vai investir errado, você vai vender pouco e pior ainda, você vai ficar invisível para o algoritmo. Então, vamos voltar com o nosso quadrinho. Eu vou puxar uma tela nova pra gente. Vamos lá, quadro branco. E vamos começar a falar primeiro. Já coloquei? Tá aparecendo tudo? Uhum. Vamos começar a falar dos book influencers. Vamos entender agora, e essa parte da aula aqui não é só para autoras, é também para os book influencers. Vamos tentar entender, vou diminuir aqui um pouquinho, acho que não fica ruim para vocês não, né? Vamos tentar entender qual que vai ser o papel dos book influencers. Então vamos lá. Vou voltar de novo com aquela coisa arada toda de primeira onda, de segunda onda, de terceira onda. Vou fazer rapidinho, mas para a gente entender a necessidade do conteúdo desse ponto de partida do conteúdo espontâneo até a chegada dessa necessidade de performance e o que, que vai ser essa terceira onda. Então, rapidinho para a gente entender aqui, ó, continua prestando atenção no quadrinho para me ajudar e para você entender melhor. Vou pegar uma outra cor pra gente, laranja. Então vamos lá. No primeiro vídeo, a gente já entendeu que a primeira onda do marketing literário independente, ela veio através do marketing literário nas redes sociais, que mais funcionava como se fosse um conteúdo de vínculo emocional, né? Então, era um conteúdo com uma linguagem talvez mais espontânea, porque os influencers criavam diário de leitura nos stories, eles criavam reels com reações, né? Primeiras impressões ali, feed com coaches. Alguns era anotado à mão, alguns era foto marcadinha ali no livro, né? A gente tinha carrosséis com resenhas sinceras, a gente tinha tópicos no Twitter, falecido Twitter e agora X, né, que viravam threads virais sobre esses livros. E tudo isso, naquela época, a luz daquela época, construía um funil de confiança. O que que significava isso? Alina, me conta. Que a leitora, ela via aquela influencer lendo o livro porque ela queria. Até então a gente não tinha muito essa coisa de influência e de publicidade, né? Mudou mais recentemente agora essa questão de você ter que sinalizar quando é publi, né? Então a gente tinha essa ideia de funil de confiança, essa ideia de que a leitura, a book influencer, perdão, me enrolei aqui, ela lia o livro porque ela queria. E isso criava uma prova social muito verdadeira. Porque esse tipo de marketing, ele convertia para aquela época. Tanto pelo contexto da pandemia, lembra que eu expliquei no vídeo passado, que a primeira onda ela se deu ali na pandemia, finalzinho de 2019, 2025 para 2020 para frente, né? Então estava todo mundo em casa, muita gente estava retomando o hábito de leitura, muita gente estava desenvolvendo um hábito que não tinha antes de leitura, ou seja, a retenção no Kindle ela era mais alta, principalmente porque a gente estava com uma 9, né? Que para ele importava muito mais aquela questão, aquele boom de venda inicial, aquele volume de venda, e claro, porque as leitoras elas chegavam preparadas, elas chegavam interessadas, porque num resumo geral, as pessoas tinham mais horas livres, a gente não tinha mais nada para fazer do que ficar em casa esperando a vacina chegar, esperando o Covid ser erradicado. Eis que tudo se normaliza, aqui ali, né, finalzinho de 2021, já comecinho de 2022, tudo se normaliza, acaba lockdown, acaba tudo, todo mundo toma várias doses da vacina, fica tudo bem, Covid é finalmente, né, dado como pandemia encerrada, as pessoas voltam às suas rotinas normais e como fim, volta, né, aquelas rotinas conturbadas. O mundo vai voltando ao normal, a grande massa de leitura da, da primeira onda chega a um amadurecimento, né? Muitas entrando na faculdade, muitas retomando a faculdade presencial, muitas tendo o primeiro emprego, tendo o primeiro estágio, né? De certa forma, a gente pode colocar até que a gente tem uma realocação do estilo de vida.
A gente tem também o crescimento, né, do TikTok, que teve o seu boom lá com a pandemia e as ações foram uma loucura e TikTok para tudo enquanto é lado. A gente teve aí manutenções da meta quanto à melhor entrega dos rios, né? E com isso se deu a segunda fase. E quais que eram as particularidades da segunda fase? Isso daqui, ó, no quadrinho. Performance. A gente começa a ter uma estética super produzida, né? É só a gente sentar e ver um pouquinho bem o setup de filmagem das grandes book influencers. Nós temos câmeras, nós temos microfones mais profissionais, nós temos jogos de luzes roxa, rosa, azul, vermelha, nós temos fundos super bem elaborados, né? Nós temos vídeos agora em alta de no máximo 10 segundos, com trilhas sonoras que estão em alta para engajar, para subir ali nas métricas tanto de TikTok, de Reels. Nós temos edições rápidas, nós temos dancinhas, temos dublagens, temos arquétipos em alta, que são aqueles bookgrams e aqueles influencers que postam POV, né, ponto de vista, vestido como um mocinho, como a mocinha, interpretando uma cena X ali do livro, que a autora e a influencer denominaram como boas para o marketing, né? De resultado, a gente teve o que nessa segunda onda? A explosão de alcance, porque todo mundo está corrido, a vida não está fácil, né? Hoje em dia o dinheiro vale pouco e compra menos ainda, né? Então, quanto mais chamativo, quanto mais rápido o conteúdo, melhor ele é entregue, mais na dor do consumidor, ele atinge, né? A gente está aí buscando escape de toda essa realidade, e aí a gente chega aqui agora, na terceira onda. A gente começa a fazer essa transição. O que isso significa? Né, que agora, nesse período de transição, mais uma pergunta que fica e aí vou tirar aqui o quadrinho para falar olhando diretamente para você, que é o quê? Explosão de alcance, para quê? Pensa comigo. Porque eu posso fazer um Reels viral, eu posso ter um viral no TikTok, ter um super viral no meu ad, no meu anúncio, atingir 1 milhão de pessoas. Só que se ninguém clicar, se esse meu clique ele não gerar leitura, o A10 ele não vai ver valor nisso, né? Esse conteúdo ele pode até atrair o olhar, mas ele não vai segurar o leitor. O que o A10 ele quer ver agora é o engajamento profundo. Não é só a reação rápida, não é só o hype sem a base, porque um hype sem a base viraria uma movediça, né? E a vida, você precisa ser relevante. E o que vai funcionar? O que vai poder funcionar a partir de agora? 3 coisas: constância editorial. Influencer que aparece uma vez por semana lendo seu livro vale mais do que 7 reels aleatórios em um dia só. Prova de leitura real. Leitura coletiva bem organizada, com discussão, com engajamento real, vale muito mais. Conteúdo longo e intencional. Vídeo com opinião, vídeo com comentário real, até às vezes uma live de leitura vai poder ter muito mais peso do que um viral. E por que eu tô te falando isso? Por que eu tô falando isso agora? Porque agora é com vocês, né? Agora é com os book influencers. A gente precisa ter esse diálogo, esse entendimento com os book influencers. Agora é com eles, né? Até aqui a gente falou como que funcionou no passado, como que o algoritmo ele vai precisar, como ele vai começar a priorizar, né? É, toda essa questão do engajamento. Só que não basta só eu entender o que mudou. Eu preciso agir como quem faz parte, olha a palavra de novo, de um ecossistema profissional. Chegou o momento de mudar a mentalidade de criadora de conteúdo para gestora de influência literária de vocês, book influencers também. Por quê? Se eu pego aqueles mesmos 2 pontos de vista. Do ponto de vista da administração, você, book influencer, não é só um influenciador, você é um ativo de marca também. O seu perfil, o seu nome, a sua comunidade são um canal de mídia literária. E um canal de mídia literária não opera no improviso. Ele precisa de pelo menos 3 coisas muito bem fundamentadas, que é um calendário editorial alinhado com a estratégia das autoras que contratam vocês, organização para não criar engarrafamento de campanha, planejamento de conteúdo complementar, que aquece o público antes, durante e depois da leitura desse livro aí que você foi contratado para ler. E, claro, do ponto de vista do marketing, mais importante ainda, o conteúdo que converte, do ponto de vista do A10 agora, é aquele que tem intenção e que tem estratégia por trás. Não adianta você me dublar 7 vídeos com posts aleatórios em uma tarde e postar, flodar o seu TikTok. Não adianta você fazer um carrossel genérico com informações que o leitor ele encontra lá na página do livro, tá? Não adianta você colocar uma foto do seu e-reader, do seu Kindle, com a capa do livro e colocar assim mais um lido. Ou 7, 10 stories de uma vez da foto do seu Kindle, né? Com um coach numa paisagem bonita. O que vai sustentar o seu trabalho no longo prazo são
três coisas básicas: construir narrativas que conectam você, o livro e a sua comunidade, criar novamente uma palavra, um ecossistema de conteúdo complementar, mostrar a prova de leitura real, como emoção, como opinião, como entrega, né? Porque o que que você, influencer, ganha com isso também? Crescimento da sua autoridade, que vai te permitir cobrar mais e entregar mais na mesma medida, na mesma moeda. Reconhecimento como uma parceira que é estratégica, como uma parceira que é constante, que entrega e que faz parte desse ecossistema de constância, que não é só uma vitrine, um outdoor no meio de uma estrada que parece que nunca tem fim e que não tem nada perto, né? Você vai ganhar o quê? Resultado que as autoras vão querer repetir. Isso vai te gerar contrato constante, estabilidade constante e você vai ser um case de sucesso. Porque, a partir de agora, influencer que entregar resultado vai virar nome fixo nas campanhas. Influencer que só postar por volume vai virar só número numa lista. Lembra do que eu tô falando? Desde o começo, lá no primeiro vídeo de 1 hora, de constância, constância, constância. Eu não tô dizendo que os influencers, eles vão acabar do dia pra noite. Eu estou dizendo que a partir de agora, autoras e influencers vão precisar crescer juntas. E nós vamos precisar ser honestas. Sem vocês, book influencers, muitos livros não teriam tido a menor chance. E sem a gente, autoras, vocês não teriam material para metade dos vídeos, coaches e reels que vocês criam. Se o mercado ele não continua girando, o de vocês também não continua girando. Só que agora, o jogo é outro. A gente não vai ganhar sozinho, eu não vou ganhar sozinha e você não vai ganhar sozinha. Esse é o momento da gente começar a jogar o jogo das nossas carreiras. O que que eu, enquanto autora que me vejo como marca, como empresa, vou precisar fazer? Vou precisar trazer clareza sobre o meu público, sobre o meu tom, sobre os meus objetivos. Vou precisar, de certa forma, dividir estratégia, conversar sobre prazos, ouvir feedbacks de vocês. E o que vocês vão precisar fazer em contrapartida? Ter visão de funil antes, durante e depois da campanha. Organizar a própria agenda e parar de vender buzz em 5 dias. Trabalhar com a autora e não para a autora. Porque, gente, a chance, a grande chance aqui é que a leitura coletiva, igual eu falei no vídeo passado, seja o novo centro de gravidade do marketing literário independente. Porque as leituras coletivas bem organizadas vão ser a base desse novo marketing, a base dessa pirâmide. Só que não de qualquer jeito. Não tipo assim, entendi, tá bom, Alina, você me falou que é leitura crítica agora, leitura crítica. Eu vou marcar 5 leituras críticas para esse mês e as 5 vão acontecer ao mesmo tempo. Não é para você marcar tudo na mesma semana, tá? Porque isso é impacto falso. E o A10 ele vai te descobrir, ele vai ler isso como um pico que é artificial, um pico que ele não se sustenta, seus gráficos vai ficar assim. O que que é o ideal? Organizar uma leitura por semana, uma LC por vez, uma LC que é distribuída ao longo de um trimestre, com diferentes públicos, com diferentes plataformas. Por quê? O que que isso vai mostrar pro algoritmo A10, que o livro está sendo lido, o livro ainda está sendo lido, né? Que as pessoas estão interessadas depois do lançamento, que o conteúdo tem valor contínuo. Isso pro algoritmo é um baita sinal verde, é tipo assim, pô, eu vou jogar esse livro lá em cima. E você está mostrando pro algoritmo da Amazon que o seu livro ele não é só marketing, ele é a experiência, ele vai trazer pro algoritmo o comportamento que ele quer tanto analisar, né? E, óbvio, um parênteses importante aqui, principalmente para você, book influencer, tá? Isso aqui não é uma cartilha, eu não tô aqui para ditar o que que você deve ou o que você não deve fazer no seu perfil. Cada influenciadora é um universo, cada público responde de um jeito. A máxima que vale aqui é a mesma do vídeo anterior. Observa as suas métricas, entenda qual que é o seu público, veja o que realmente entrega resultado para você. Só que uma coisa disso tudo precisa ficar claro. E eu tô falando isso com todo o respeito e amor pelo trabalho de vocês. Mas o marketing pelo marketing, ele acabou. A vitrine pela vitrine, acabou. O vídeo lindo que não converte, pra quê? A campanha massiva que gera clique, mas não gera leitura, isso agora é jogar dinheiro fora. Tanto por parte das autoras, quanto por parte de vocês, book influencers. Porque eu sei que vocês também fazem tráfego pago, eu sei que vocês também impulsionam o perfil. E talvez a saída para a melhora do desempenho dos nossos livros dentro do algoritmo da Amazon sejam vocês, porque algumas de vocês têm sim um público engajado, uma boa estética, vocês têm organização e vocês têm visão de futuro. Isso pode, deve virar produto, né? A gente pode trabalhar aqui com um pacote de vídeo para meta ads, vídeos já com os coaches editados, né, de vocês dublando, cantando e reações, dublagens, ou só vídeos de dublagens, com espaço para a autora mesmo colocar o coach que ela quiser, estética de campanha, você ali falando do livro rapidinho, enfim, ou criação de kit de conteúdo, né? Que é o quê? Aquele material visual para o lançamento. Um mini trailer com cenas da história, tipo conteúdo cinematográfico, né? Gestão de leitura crítica como serviço, né? Se a gente tem aí uma book influencer que organiza e conduz uma boa leitura crítica, ou leitura
Leitura conjunta, né? Talvez uma leitura conjunta que venha a ser ao vivo, que venha a ser por live, talvez com reacts, né? Mais comentários, uma book influencer que saiba gerenciar o grupo no WhatsApp, no Telegram, no Close Friends, onde é que você achar que o canal que desempenha melhor, né? Mas a book influencer que entregar uma experiência de leitura em comunidade, em constância, ela vai ser muito bem avaliada pelo mercado. Porque isso é que é o marketing com propósito, com funil, que o A10 quer. Isso sim é que vai continuar tendo espaço dentro do A10, porque é isso que é relevância verdadeira, é isso que é palpável para ele, é isso que ajuda ele a ler comportamento. A mesma coisa vai valer para os trafeguistas. A gente vai passar agora de uma parte de pessoas que trabalham com uma parte técnica para pessoas que trabalham com estratégia de comportamento. Os trafeguistas, gente, eles sempre tiveram um papel claro aqui, que é colocar o seu livro é, na frente do público via anúncio pago. O trafeguista ele tem um papel muito importante, quiçá assim, ou mais importante, de te ajudar a entregar o marketing do livro ao maior número de pessoas possíveis. Ponto. Isso aqui não tem discussão. Ah, e o tráfego pago vai acabar. Ah, sem terrorismo informacional, tá? O A10 mudou, mas isso não quer dizer que as coisas vão acabar e profissões vão sumir, não. A única coisa que a gente precisa é entender como que isso vai performar daqui para frente. Porque o A10 mudou e a regra do jogo também. O tráfego sem conversão agora é irrelevante. O tráfego sem gerar constância de leitura, ele é prejudicial. E me escuta com atenção, tá? Me escuta com atenção, com calma. Bloqueia o celular. Para de escrever no seu bloquinho se você estiver escrevendo as informações que eu estou trazendo aqui. E escuta com atenção. Se você paga para levar 10 mil pessoas, para trazer 10 mil pessoas até o seu link e ninguém compra ou ninguém lê, você está matando o seu livro. Você está enterrando o seu livro lá dentro do ADES. Porque o que não vai funcionar mais, essas campanhas de CPM, CPC, que priorizam só clique, né? Essa campanha que só direciona o tráfego frio sem um aquecimento do público, essa campanha que promete volume de visualização sem análise do perfil da leitora, essa campanha, esse anúncio genérico com chamado do tipo, esse livro vai destruir o seu coração, esse livro vai mudar a sua vida. O algoritmo ele não liga para essa promessa mais. Ele não quer que você faça essa promessa para o leitor. O algoritmo quer ver comportamento de leitura. E é aqui que os trafeguistas é, o que eles podem analisar, né, e fazer daqui para frente. É entender o ciclo emocional de leitura. Tráfego para leitora de Dark Romance é diferente para tráfego de leitora que lê New Adult, que lê Young Adult, que lê um livro de drama, que lê uma romantasia. A promessa criativa, ela vai ter que respeitar o tom do livro e da leitora ideal. Trabalhar com aquecimento e com conversão. Por exemplo, primeiro eu mostro coaches lá no Instagram, no TikTok, na plataforma que você quiser, deixa isso rodar, deixa eu rodar essa campanha direta, só com o público que interagiu, né? Por quê? Porque, isso, quiçá, vai melhorar a taxa de clique, de compra, de leitura, e vai fazer o meu algoritmo entender que esse tráfego ele está qualificado, porque ele traz constância, ele traz o que o algoritmo quer tanto fazer, analisar o comportamento. E não vai matar também se nós, enquanto trafeguistas, pensarmos um pouquinho ou estudarmos um pouquinho de administração e seguir a lógica do funil completo. Primeiro você trabalha com awareness, depois você trabalha com interesse, depois você trabalha com a conversão, depois você trabalha com a leitura e depois você trabalha com a indicação. Por quê? Porque isso exige conteúdo criativo, conteúdo de remarketing e, pelo amor de Deus, paciência estratégica. E, obviamente, para você que trabalha com tráfego, eu não estou aqui para ensinar ninguém a trabalhar, pelo amor de Deus. Muito menos para dizer que existe só uma forma certa de rodar campanha, de fazer copy, de montar funil, ou de falar que o marketing digital, que o tráfego pago vai acabar daqui para frente. E, ai, meu Deus, o que eu estou trazendo aqui é fruto de muito estudo em fontes do mercado internacional da Amazon.com, da Amazon Itália e da Amazon no Reino Unido. Tá? Inclusive, eu fiz um convite a uma podcaster americana, ela é autora também, americana. Nossa, se a mulher ouve isso aqui, ela cancela, ela cancela o negócio todo. Enfim, eu fiz um convite a uma autora e podcaster britânica para ela conversar um pouquinho com a gente sobre essas mudanças do A10. E eu vou falar mais pra frente um pouquinho, né? Então, e também através de conversa com autores, com autoras que já passaram pelas atualizações do A10 e também pelas observações reais do que funciona e do que está queimando dinheiro. E o que eu percebi com toda clareza é o seguinte, esse modelo da primeira e da segunda onda de tráfego já não vai sustentar o mercado indie. E nisso eu não estou dizendo que o marketing vai acabar, Jesus Christ. Assiste com calma a primeira aula para você entender e não ficar doida e falar doideira por aí na internet. O negócio são 3 pilares aqui. Levar gente fria para o link do KDP com uma arte genérica, com um vídeo só de dancinha e um coach meio nada a ver, não converte mais. Rodar campanha com base só no clique, sem aquecer o público, só agride a taxa de conversão.
precisa de converter leitura agora. Repetir fórmula de lançamento padrão, sem entender o livro e o público e a receita, é só um caminho para a frustração de todo mundo. Para a sua frustração enquanto profissional do tráfego, para a minha frustração enquanto autor e para a frustração do leitor. Né? E eu entendo, você como trafeguista, você precisa de escala, você precisa de processo, você precisa de margem, né? Só que a Amazon também tem o algoritmo dela. E eu preciso ser sincera e falar para vocês, book influencers, para vocês trafeguistas, para vocês autoras, que a Amazon ela não é sua aliada, a Amazon não é minha aliada, a Amazon não tá do meu lado, ela não tá do seu lado. A Amazon tá do lado dela, a Amazon sempre esteve. A Amazon é uma corporação trilionária que quer eficiência, que quer retenção, que quer dados. Tá? Para a Amazon, nós autoras, nós prestadores de serviço, nós leitores, nós gestores, somos peças minúsculas dentro de uma engrenagem gigante. É por isso que a gente precisa se ajudar, a gente precisa criar esse ecossistema, porque sozinho ninguém vai se sustentar aqui, ninguém sozinho vai se sustentar nesse ecossistema, nem autora e nem prestador de serviço. Então, sim, é a hora da gente dar as mãos e trabalhar juntos e não criar terrorismo informacional, porque nós somos interdependentes. A autora precisa do tráfego para crescer, o tráfego precisa da autora para converter, e ambos precisam do leitor engajado, da leitura completa, da boa experiência que o book influencer pode oferecer, porque é isso que o A10 vai valorizar. E talvez aqui o futuro do tráfego literário esteja em novas entregas? Talvez. E eu não estou dizendo aqui que por isso você tem que passar a vender. Ah, você só é um bom trafeguista se você me mostrar que o livro está vendendo, né? Não que está vendendo, mas que está gerando essa constância de leitura, esse comportamento. Mas talvez valha tentar novos caminhos, testar novos caminhos, entender, fazer né, campanhas com testes de cópia emocional baseado no gênero do livro, uma sequência de anúncio, e não só uma peça avulsa, né, um vídeo de teaser, depois um carrossel com coach, depois uma chamada direta, né? Depois um anúncio com avaliação. Por quê? Porque isso vai trazer acompanhamento de comportamento pós-campanha. Quem clicou, quem comprou, quem leu, quem indicou, onde que caiu a minha conversão? Aí foi na capa, aí foi na sinopse, aí foi no público errado, aí foi no tipo de material que eu estou veiculando, né? Talvez seja o caso da gente começar a analisar campanhas de remarketing com leitoras que já compraram antes, entender essa segmentação, fazer uma segmentação por cluster emocional e não só por interesse de leitura. Porque agora o desafio não é só trazer gente até o meu link, o desafio é levar essas pessoas até lá, é fazer ela ficar. Isso aqui, eu sei, essa aqui é a hora que eu pareço o Optimus Prime lá, olhando para o pôr do sol no horizonte e falo assim: esse é um recado para todos os Autobots, leia-se, profissionais simples de todo o mercado literário, né? O meu recado é: vamos criar um mercado que é sustentável, porque a gente precisa parar com essa mentalidade individual. Né? E do outro lado, as autoras também precisam parar de achar que tráfego pago, que book influencer, tudo isso é mágica, que qualquer clique vai se transformar em sucesso, vai um virar. Porque o mercado está mudando e ninguém, gente, ninguém vai sobreviver sozinho, tá? Esse é o momento da gente parar de tentar ganhar a discussão, se é que há alguma discussão aqui, e começar a construir junto. Porque se esse ecossistema colapsar, se as autoras pararem de vender, se os leitores forem embora, se a Amazon começar a ignorar a gente completamente, todo mundo vai perder. Então vamos fazer diferente, vamos conversar com clareza, vamos organizar essas ideias, vamos respeitar os resultados, vamos otimizar as campanhas com intenção, mas principalmente, vamos criar um ambiente em que todos nós, autores, leitores, prestadores de serviços, possamos crescer, sabe? Eu sempre derrubando tudo, né? O, o, o papo precisa ser esse. A gente precisa criar um ecossistema que funciona para todo mundo. É por isso que agora o meu papo é com você, autora. Respira, cara. Larga esse pânico. Lembra lá na aula passada, naquele vídeo de 1 hora, que eu tomei seu tempo por 1 hora para te ensinar tanta coisa. E o tempo todo eu virei para você e falei assim: não desespera, respira, calma. Olha o estado de vocês. Vocês estão parecendo que todo mundo virou o Steve Carell naquele filme Procura-se um Amigo pro Fim do Mundo. Tá todo mundo andando pelas ruas, abraçando um monte de estranho, um monte de desconhecidos, esperando que um meteoro atinja a Terra e todo mundo vá pelos ares. Calma. Não é hora de surtar, não é hora da gente ficar disseminando por aí um monte de terrorismo informacional. É hora da gente se organizar, é hora da gente agir como cérebro de gestoras, é hora da gente agir como administradoras da sua própria marca. Você é uma marca. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda com todas as letras, então eu vou chegar bem pertinho para te dizer isso agora. Seu nome, sua carreira, seu pseudônimo, tudo isso é uma marca. E essa marca precisa de estratégia, de consistência, de visão. Por quê? A Amazon não é a sua chefe. A Amazon não é a sua casinha aconchegante. A Amazon não é a sua parceira. A Amazon tampouco é a sua mãe, a patroa. A Amazon é o prédio que você aluga para sua loja funcionar. E essa sua loja ela vai poder ser duas coisas: uma franquia do Starbucks com muito planejamento, com padrão e com estrutura,
ou um armarinho de bairro que vende miçanga, fita de cetim e zíper desde lá 1984. Só que em ambos os casos, quem gerencia o negócio é você. Entenda que a Amazon é o veículo. Você é que é o centro. É aí que tudo muda. Quando você passa a tratar a Amazon, quando você deixa de tratar a Amazon como um abrigo emocional e passa a ver a Amazon como uma parte da engrenagem da sua empresa, aí você ganha clareza. Você para de personalizar as mudanças técnicas. Ai, porque a Amazon mudou tudo isso, a Amazon quer me prejudicar, a Amazon me odeia, a Amazon me detesta. Quando você para de fazer isso, você começa a reagir com inteligência. Você entende de uma vez por toda que método vence o impulso. Isso é um conselho de quem está aqui desde a Idade da Pedra. Se eu posso te dar algum conselho nessa vida, é isso. E também como autora que lançou um livro recentemente, não tem nem praticamente um mês, e que foi tombado por tudo que há de ruim nessas novas atualizações. Então eu te digo aqui agora, pensa como marca, age como gestora. Isso aqui não é papo de guru, não tô tentando te vender nada, tem algum produto aqui eu tô te vendendo, eu não tô. Eu tô te dando um conselho que é o básico para sobrevivência no mercado editorial. E muito mais do que isso, uma visão de longo prazo. Tem uma frase que o meu professor, mesmo professor Caio, que eu citei no vídeo passado, ele me disse uma vez no ensino médio ainda, eu vou fazer aqui 20 anos, 29 anos nas costas. Isso nunca saiu da minha cabeça. Ele disse bem assim: é muito melhor você atravessar o oceano a navio do que a nado. Porque se você tenta atravessar tudo sozinha, desesperada, sem planejamento, você vai se afogar antes de chegar na metade do caminho. Só que se você entende quem você é, para onde você está indo e como você vai construir o seu navio, você atravessa. E você não só atravessa o mar, você chega ao seu destino. Então, se você é autora, avalie a partir de agora se o seu dinheiro está indo para impacto visual ou se ele vai para impacto real. Porque você precisa de leitoras que cheguem, que fiquem e que avaliem e que indiquem. E se você é influencer ou prestador de serviço de tráfego, marketing digital para mercado independente editorial, tá na hora de você parar de vender hype e começar a vender performance sustentável dentro desse ecossistema. O mercado tá mudando e quem entende, quem entender isso primeiro, vai liderar, tá? Para a aula de hoje, é isso. Eu só queria esclarecer esses pontos, sentar com vocês e conversar, sem gerar pânico, sem gerar terrorismo informacional. Até aqui, se você já tá com a cabeça cheia, se você sente que deu, eu vou respeitar, vou te pedir que saia do vídeo. Agora, se você tem um pouquinho mais de inteligência emocional, se você entende a sua carreira, o seu nome, o seu pseudônimo como empresa, eu peço que você fique nesse vídeo só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho para eu te dar uma informação que eu recebi em primeira mão, tá? De uma autora e podcaster britânica com quem eu tenho conversado e que me passou algumas informações melhor, assim, do que é que está acontecendo lá fora. Vai ficar tranquila? Não vai ficar desesperada? Não vai sair por aí depois pegando a informação desse vídeo e distribuindo tudo ao contrário depois? Então vamos juntas, tá? A partir de agora, a gente vai falar do Rufus, do que a gente sabe, da previsão dele de chegada ao Brasil e da adaptação, do processo de adaptação. Mais uma vez, olha bem aqui no fundo dos meus olhos e entenda que isso não é sobre pânico, não é sobre terrorismo informacional, é sobre preparo. O que eu vou trazer aqui não é alarme, não é teoria da conspiração sobre a Amazon, é uma análise baseada em mudanças reais que já estão acontecendo no mercado editorial internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Tá? É uma projeção estratégica que nós, autoras independentes brasileiras e autores, podemos esperar nos próximos meses. A inteligência artificial Rufus e o algoritmo A10 estão remodelando a forma como os livros são descobertos, são lidos e são comprados, tá? Lá fora. Isso não significa, ô surtada, que o fim chegou, tá? Que acabou pra gente, que acabou pra book influencer, que acabou pro tráfego pago e todo mundo sai correndo desesperado e é o fim do mundo. Não. Isso significa que o jogo tá mudando. E quem entende as novas regras do jogo continua no time titular. Esse conteúdo daqui pra frente, nesse vídeo, é pra quem quer estar um passo à frente, só que com os pés no chão e mente estratégica, tá? Tá comigo? Tem peito, às vezes a gente tem que ter peito nessa vida, Nina. Bora? Bora entender junto o que tá rolando? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é o que raios é Rufus. Eu tava o vídeo inteiro, 2 vídeos já falando de dia 10, agora vem com outro trem aí de Rufus. Que tanto de trem difícil é esse? Vamos entender primeiro o que é o Rufus. O Rufus é um assistente de compras com IA generativa. Pois é. Ele está sendo desenvolvido pela Amazon, né? E foi lançado inicialmente lá nos Estados Unidos, em fevereiro de 2024. Ele chegou no Reino Unido, lembra que eu disse que eu estou em contato com a Kara, que é uma autora e podcaster britânica, né? É uma autora independente, vale frisar. E o Rufus está em implementação no Reino Unido desde setembro de 2024. O Rufus é uma IA que combina o catálogo de produto da Amazon com as informações de comportamento que o A10 retém para responder perguntas sobre produtos, sobre comparação de itens, sobre recomendação de produtos e tomada de decisão do cliente. Como que isso funciona na prática? Porque eu falei um monte de coisa difícil agora e você surtou e não entendeu nada. Calma, que o Rufus ele estará disponível dentro do app Amazon Shopping ali, né? Aquele que tem um carrinho bonitinho. E quando você abrir esse app, terá um ícone no canto da tela. E quando você ativa
esse ícone, quando você abre essa telinha, você é redirecionado para um chat, onde você vai poder perguntar ou clicar em sugestões, né? Por exemplo, o que que eu preciso comprar para fazer cerâmica? O que que eu preciso comprar para poder começar a pintar livro? Qual que é a diferença do tênis para corrida na esteira e a diferença do tênis para fazer agachamento na academia? Eu tenho uma prima que ela tá fazendo aniversário e ela gosta muito de ler Dark Romance, ela tem todos os livros da Penelope Douglas, sei lá mais de quem. E ela gosta muito, sei lá, de Foxwood, da autora Clélia KM. O que que eu posso dar para ela de presente? Isso não te lembra alguma coisa? Um certo chat que termina com T? Que foi um grande problema para o Google, tanto que o Google correu para trazer o Gemini à vida, porque as pessoas estavam deixando de ir ao Google fazer esse tipo de pesquisa para fazer direto ao chat, porque o Google te dá uma série de links de sites, mas que você precisa ir lá e ler aquilo tudo que está lá, antes de determinar se era o que você estava buscando ou não. Em contrapartida, um certo chat que termina com T te entrega a resposta completa. Uma geração com tanta fome como a nossa, isso começou a ser um problema. E isso está sendo um problema para uma certa empresa trilionária aí do mercado. E como que o Rufus e o A10, eles trabalham juntos? Aqui eu vou precisar que você pense comigo desse jeito assim, ó. O A10, ele é o cérebro da recomendação da Amazon. Então, ele é um algoritmo que decide o que que sobe e o que que desce no ranqueamento com base nas vendas, com base na CTR, com base nas avaliações, com base na retenção de leitura quando a gente está falando de e-book, com base no histórico de navegação de tudo aquilo que ele retém do comportamento. Lembra do vídeo de 1 hora? O Rufus, ele é o olhinho, os olhinhos e a boca da Amazon. Ele responde ao cliente como se ele fosse um excelente concierge, como se ele fosse o Alfred da Amazon. Então ele se apoia naquelas informações que o A10 ele leu como comportamento, que ele ranqueou para sugerir, para justificar e para comparar os produtos. Por exemplo, se eu chego lá no Rufus e pergunto assim, qual é o melhor romance de época com a protagonista rebeldezinha? O Rufus, ou uma protagonista, uma mocinha mais ativa, né? O Rufus vai vasculhar o catálogo, só que ele não pensa sozinho. A base de conhecimento dele se baseia no que o A10 já considera relevante, que a gente sabe que é livros com boas avaliações, acabei de falar, taxa alta de leitura, CTR acima da média, palavra-chave organizada. Então, se o livro ele não estiver bem ranqueado no A10, o Rufus nem vai saber, nem vai lembrar que ele existe. O que que isso representa para a Amazon, então, dentro do mercado? A Amazon está fazendo isso só porque ela odeia fulaninha? Só porque ela quer que a fulaninha se dê mal porque ela é autora independente? Não, a Amazon nem sabe que você fulaninha existe, né? A Amazon está fazendo isso para três coisas importantes. Aumento de retenção. O que isso significa? Que se a experiência de compra ela é mais conversada, o usuário navega por mais tempo dentro daquele site e converte muito mais em vendas, em dinheiro para a Amazon. Maior controle de fluxo de descoberta, né? Pensa assim, antes da IA, antes do Rufus, a Amazon dependia da busca mecânica pela pessoa que chega lá no site dela. Agora, a inteligência artificial guia essa jornada para ela, o que fortalece a Amazon ainda mais como marketplace, né? E torna essa busca orgânica um pouco mais escassa e tem tudo aquilo que a geração atual quer, né? Que é o quê? Você busca e já tem o resultado, você procura o que você quer e já tem o resultado. E claro, a expansão é o mundo das IAs, gente, é a geração das IAs, né? Então a gente vai ter, obviamente, a expansão da IA como serviço. Imagina só quando a Amazon começar a licenciar o Rufus para outros sistemas, ou licenciar o Rufus para integrar ele para Alexa, de forma comercial, por exemplo. Isso vai além da loja, sabe? A Amazon, ela está verticalizando a experiência de compra através da IA e através do algoritmo. E quem vende lá, nós, autores independentes, precisamos entender que a partir de agora a gente vai estar ambientada num ecossistema que é cada vez mais fechado, é cada vez mais segmentado. E o que isso vai significar, então, né, em termos de venda, de sobrevivência no mercado para a gente? Qual que é o hot topic aqui? É que vai ficar mais difícil para quem não se adaptar. CEOs e copy vão ser cruciais, porque o Rufus ele vai precisar entender sobre o que é o seu livro. Então, se a sinopse for vaga, se não tiver palavra-chave clara, se as metadatas estiverem genéricas, tipo, esse aqui é um romance emocionante e envolvente, o seu livro ele vai desaparecer. Ele não vai desaparecer assim, né? Ele vai ficar lá no limbo. Porque os livros precisam responder as perguntas, as palavras-chave, todas aquelas long tails que eu falei, vão precisar responder as perguntas que vão chegar para o Rufus. Imagina assim, se eu chego lá no Rufus e pergunto assim, eu quero um romance leve, estilo Emily Henry, com cenas em um ateliê de cerâmica, com cena numa cidade pequena. Seu livro tem isso lá na sinopse dele, ou nas palavras-chave, lá no título dele, né? Se ele tem, e você colocou lá, o Rufus vai recomendar. Agora, se o livro tem, mas você não disse para o site da Amazon isso, o Rufus ele não vai recomendar. E aí, e é aí que o marketing externo vai virar ponte de salvação. Não espalhe a informação desencontrada, dizendo que acabou para o marketing externo, que acabou para o marketing digital na Amazon, que acabou para o tráfego pago na Amazon. Não, o marketing externo, eu já falei isso por mais de 20 minutos no vídeo passado, vai virar a ponte de salvação, nosso bote salva-vida, né?
Porque se a gente gerar tráfego de fora, TikTok, Instagram, Facebook, Meta Ads no geral, né? O que mais você tiver ali, Pinterest, blá blá blá, onde mais você conseguir colocar anúncio do seu livro, mais o A10 vai reconhecer o comportamento de navegação, ele vai reter esse comportamento e mais ele vai começar a ranquear melhor o seu livro. E é aí que o Rufus ele vai poder, de primeira, enxergar você. Então, meu amor, o A10 ele não veio porque a Amazon te odeia, o Jeff Bezos estava sentado lá no sofá dele, jantando aquela comida que tá sempre bonita que a mulher dele cozinha, né? E teve essa ideia. Né? Não, não é com você, não é pessoal. E é por isso que o ADES está sendo implementado, que essas atualizações estão sendo implementadas e as páginas do KDP estão meio doidas, tá tudo meio um pouco nublado. Por quê? Eu preciso agora que você tenha assistido os dois últimos filmes dos Vingadores, tá? Pra você entender os filhos do Thanos e o Thanos. O A10 são os filhos do Thanos. O Rufus é o Thanos. Lembra lá em Vingadores Guerra Infinita, né? E Vingadores Endgame? E o Endgame começa. É o Endgame que começa? Não, é o. Ah, sei lá, vou ficar explicando isso não, que eu esqueci agora. É, que os filhos do Thanos chegam primeiro, aquele cara que parece o Lula Molusco, esqueci o nome dele agora, né? E fala, regozijem-se que não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele tem um embate com o Homem de Ferro. É mais ou menos isso que a Amazon tá fazendo com a gente. O nosso cara de Lula Molusco é o A10. A Amazon mandou ele aqui agora pra virar pra gente falar, regozijem-se com a presença dos filhos do Thanos, né? Com o filho do Rufus. O Rufus logo vai vir, né? Mas a gente veio aqui pra ver como é que tá, né? Ajoelhem-se, enfim. É o que a Amazon tá fazendo com a gente. Porque o Rufus ainda não chegou no Brasil, mas o A10 chegou. Por quê? Quando a Amazon vai fazer essa implementação, para ela fazer essa implementação, primeiro, ela vai focar em regiões com maior volume de compra, com maior infraestrutura digital, como é lá nos Estados Unidos e na União Europeia. Né? Porque ela vai tratar de complexidade de localização, ela vai contar com uma adaptação de linguagem, ela vai contar com integração de sistema local, com adequação ao nosso ecossistema. E quando eu falo adequação ao ecossistema, eu estou falando ao KDP brasileiro e também legislações brasileiras. Então, a Amazon, geralmente, ela testa todas essas atualizações dela em mercados que têm mais maturidade ou em mercados que têm mais escala. E depois ela vai expandindo conforme ela ajusta esse produto dela, né? Então, para quando que a gente pode esperar aí a chegada desse Rufus? Ó, a chegada do A10, né, e essas atualizações dele já mostra que a Amazon ela tá reforçando o algoritmo por aqui. E quanto mais ela reforça o algoritmo, mais ela fica, mais a plataforma dela, mais as estruturas ficam mais seguras para a implementação do Rufus, né? Se a gente colocar aí que implementações de IA costumam levar no mínimo uns 6 a 12 meses depois do amadurecimento do algoritmo local, né? E como o A10 ele está começando a refletir essas mudanças na página do KDP, talvez seja interessante a gente presumir que o Rufus ele vai chegar no Brasil, sei lá, não gosto de dizer no segundo semestre de 2025, que eu acho muito cedo ainda, mas provavelmente em algum momento de 2026, ou ele vai começar a chegar no final de 2025, no início de 2026, eu só sei que ele tá vindo aí, tá? E o que que a gente pode fazer? A gente pode acompanhar de perto as mudanças do A10, igual a gente já está fazendo, dentro da própria plataforma do KDP-BR, né? Observar, absorver essas atualizações na plataforma, e-mails da Amazon, troca em grupos de autores, né? A gente pode ajustar a estratégia de metadata, que é aquilo que eu já mencionei na aula passada, títulos, sinopse, palavras-chave, categoria, tudo pensando em já deixar a maioria das coisas muito bem segmentadas para quando o Rufus chegar pra o Rufus vai poder usar essas informações para dar respostas inteligentes. Lembra lá daquela pergunta do livro da Emily Henry, que eu dei de exemplo aqui agora? Então, basicamente, é isso. Eu tô trazendo essas informações aqui pra você, não é porque eu quero que você saia correndo confusa daqui e desista de tudo. Não, longe disso. Eu quero que você entenda o que é que está acontecendo, passe a ver como você vai poder usar isso melhor dentro da sua estratégia, dentro da sua marca, dentro da sua empresa e como isso vai ser melhor aproveitado para você, tá? Não caia em terrorismo informacional por aí, fica calma, não é o fim do mundo. A Amazon não vai acabar, o tráfego pago não vai acabar, as book influencers não vão acabar, as book influencers não vão dominar tudo, as autoras vão continuar sempre aquelas mesmas pessoas lá no topo da cadeia e as mesmas aqui no meio e na base da, da pirâmide. Calma, tem muita, muita coisa para ser resolvida ainda. Tem o Rufus para chegar ainda. O que a gente precisa ter é calma, discernimento e maturidade para entender como que a gente vai usar essas informações ao nosso favor, ao favor do nosso negócio. O que eu vou pedir para você agora ao final é que aqui na caixinha dos comentários você me deixe dúvidas para que eu possa responder para vocês. Dúvidas que você tem sobre o A10, dúvidas que você tem, se eu puder responder sobre o Rufus, dúvidas que você tem, que teve, né, lá do último vídeo, o que não ficou claro, que eu possa trazer para vocês, para não deixar todo mundo em pânico, para deixar esses tópicos dessas informações muito mais claras, tá bom? Eu agradeço e te vejo na próxima.